Aleluia, santo, santo, santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, Jesus, santo. Oh, Maranata, Maranata, Maranata. Aleluia. Igreja, ainda nesse espírito de oração, vamos estar recebendo agora a nossa preletora desta manhã. Continua adorando o Senhor. Eu peço que a igreja continue de pé. Aleluia, Jesus, aleluia. A pastora Poliane Teixeira está conosco, trazendo essa mensagem nessa manhã. Gostaria de convidar a missionária Marina para estar orando pela preletora nesta manhã. Eu não estou vendo a Marina, ela deve estar cheia, Marina. Aleluia, Jesus. Estava trabalhando, irmãos. Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigada, Senhor, por este dia. Obrigada por esta manhã, Senhor, gloriosa. Obrigada pela sua doce presença neste lugar. Paizinho querido, a partir deste momento agora, meu Deus, vamos receber algo da parte do céu, Senhor, para as nossas vidas. Paizinho querido, aqui está, Senhor, a ministra desta manhã. Paizinho querido, usa ela com poder e graça, autoridade e poder nesta manhã. Surpreenda até mesmo ela, meu Pai. Em nome de Jesus, e eu te peço, Senhor, que o Senhor venha repreender todo o espírito maligno que tenta interromper da palavra entrar no coração. Todo comichão no ouvido, tudo aquilo, Senhor, meu Deus, nos ares, meu Pai, aonde tiver, meu Pai, que esteja atrapalhando, meu Deus, que esteja, meu Deus, querendo, meu Deus, que essa pessoa se distraia na hora de ouvir a sua palavra, que seja repreendido em nome de Jesus, que essa palavra venha a ser plantada dos nossos corações, meu Deus, e venha, meu Deus, florescer, meu Pai, para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Quem já ouviu o Senhor falar nessa manhã? E quem quer continuar a ouvir o Senhor a falar? Amém? Eu convido vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de Ruth, no capítulo 1. Enquanto você procura, eu vou me apresentar. Fiquei honrada por me chamarem de pastora. Muitas pessoas, muitas igrejas que a gente vai, né, eles têm esse carinho, mas eu sou apenas uma teóloga, né, uma serva do Senhor, que tem deixado o Senhor me usar e tenho colocado à disposição dele. Eu quero dizer para vocês, eu tenho o privilégio de ser parente da Miriam, do pastor Wellington, do Israel que está aí. Quero agradecer a confiança, Miriam, por ter nos convidado, ao pastor e à pastora pela confiança no ministério que o Senhor tem nos comissionado sobre a terra. No capítulo 1, em Ruth, no versículo 6, irmãos, o Senhor trouxe ao meu coração uma mensagem que hoje é interessante, que a irmã já ministrou aos homens, mas o Senhor me deu amanhã hoje para poder falar com vocês, mulheres. Eu quero falar hoje para guerreiras que muitas das vezes têm carregado feridas, mas que o Senhor nessa manhã está aqui para curar essas feridas e dizer para vocês que este ano é um ano diferente nas vossas vidas. O Senhor tem algo para você, mulher, nessa manhã. Ele marcou um encontro com você diferente nessa manhã, porque nós estamos, né, já comemoramos, mas continuando comemorando o Dia da Mulher. Nós vamos receber algo da parte do Senhor por exclusividade hoje, porque foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. Não estou dizendo que os irmãos não mereçam, mas hoje o Senhor quer falar para você, mulher. Amém? Aqui vai dizer em Ruth, no capítulo 1, versículo 6, que diz assim: quando Noemi soube que em Moabe, que o Senhor viera em auxílio ao seu povo, também lhe deu, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Ela decide voltar com quem? Com suas 2 noras para a sua terra. Amém? Podeis assentar. Aqui, irmãos, essa história começa narrando, quando começa essa história aqui, começa narrando a época dos juízes. Aqui Moisés já havia morrido, Josué já havia morrido, portanto agora não há um líder político e nem um líder religioso em Israel.
Portanto, o povo peca, o Senhor faz o quê? Levanta ali opressores, os opressores começam a subjugar este povo, e então o povo de Israel se ajoelha diante do Senhor e pede livramento, e o Senhor então levanta ali juízes, que são homens que não são líderes religiosos, mas líderes políticos, normalmente se envolve com homens que são guerreiros, que se levantam para livrar Israel. E aqui nós vamos observar que quando Elimeleque toma a iniciativa de sair de Belém de Judá, que é conhecida como a casa do pão, ele sai baseado em uma fome que havia naquele lugar. Portanto, podemos concluir que o povo estava em desobediência a Deus, estava em falta diante do Senhor, porque todo o momento em que o povo desobedecia, o Senhor trazia sobre eles aquela questão da falta. E então, quando vinha a falta, o povo tomava a iniciativa de buscar ao Senhor. E nós vamos observar desde Gênesis, quando o Senhor chama Abraão, o Senhor faz para ele uma promessa. Começa a partir do capítulo 12 de Gênesis, nós vamos observar o Senhor chamando Abraão, e uma das promessas é que se ele for obediente e a sua descendência obediente ao Senhor, eles serão prósperos. E nós, quando observamos a história de Israel, que nós vamos observar que havia até mesmo o orvalho era considerado para os israelitas como bênção do Senhor, porque ele regava a terra. E aqui nós vamos observar que havia uma condição para que Israel fosse abençoado, e a condição era a obediência. Vamos observar aí que este homem toma a iniciativa de sair daquela terra. E o que me deixa assim bem triste com essa decisão, porque ele decidiu ir para Moabe. Por que para Moabe? Se nós observarmos a história de Israel, quem são os moabitas? Os moabitas são descendentes de Ló com a sua filha mais velha, já sendo aí um pecado, porque era um incesto. E nós vamos observar que quando Israel está a caminho da terra prometida, vai ter vários problemas que se envolvem ali, de 3 a 4 problemas que se envolvem com os moabitas e também os israelitas. Dentre eles, as mulheres dos moabitas vai fazer com que os homens de Israel caiam em adultério, caiam em prostituição, e nós vamos saber que o Senhor chamou Israel em exclusividade, ou seja, ele não poderia se casar com mulheres de outros povos. E nós vamos observar que além de levar a sua família, quando ali chega, ele decide peregrinar, e o tempo vai passando, em vez de retornar para a sua terra, este homem começa a habitar nessa terra. Não se torna mais um lugar de passagem, mas um lugar de habitação. E nós precisamos entender que há lugares que o Senhor coloca na nossa vida que não é lugar de habitação, é lugar de passagem. E nós precisamos entender isso. E aqui vai passar-se os anos. Este homem vai morrer. E a Bíblia vai dizer que Noemi fica sozinha com 2 filhos. Aqui não fala a idade desses homens, desses meninos, né, ou homens, mas eu creio que agora a responsabilidade de Noemi é maior, porque agora não tem um provedor direto, a não ser que o seu filho mais velho, Quilion, tivesse a idade para ser o sustentador da sua família, porque ele era o filho mais velho. E o tempo se passa, e esses homens decidem criar aliança com Moabe, casando-se com moabitas. E nós vamos observar que isso não era algo permissível, não era algo aceitável, era algo que estava direcionamento à quebrança de pactos em direção a Deus e uma aliança de pacto com o inimigo. Agora eu pergunto para você nessa manhã, com quem você tem feito alianças? As suas alianças têm sido direcionadas pelo Senhor, ou as suas alianças
alianças, depois que dá errado, você paga o preço em oração. Mas vale a pena buscar ao Senhor para que as nossas alianças sejam direcionadas e colocadas ao pé do Senhor. Porque quando nós buscamos primeiro ao Senhor, tudo vai bem. Mesmo que o menino morra, mesmo que as coisas dele aparentemente errado diante dos olhos dos homens, mas a ressurreição, aleluias. E nós vamos seguir essa história, e vai dizer que agora seus filhos morrem. Esses meninos morrem, esses dois. E se você olhar pelo significado do nome desses dois meninos, nós vamos entender que esses meninos possivelmente tenham nascido doentes. Porque está vinculado, em Israel, o nascimento do filho, normalmente o nome dele está vinculado a algo que acontece durante o nascimento, ou algo de como a mãe se sente em relação à chegada dessa criança. Se você procurar na Bíblia, você vai entender o significado de cada nome. Por exemplo, quando a mãe de Icabô havia acabado de receber a notícia de que a arca do Senhor havia sido tomada de Israel e levada pelos filisteus, ela dá um nome para o seu filho, porque ela acaba de nascer o filho naquele momento, e ela diz, Icabô, por quê? Porque foi-se a glória de Israel. Então o nome Israel está muito vinculado àquele momento de nascimento do filho. É algo que está relacionado com a mãe também. E aqui, quando você lê o nome, o significado do nome desses meninos, você vai ver que está vinculado, por exemplo, Malom, adoentado. Nós vamos ver que Lion, fraqueza, mortalidade. Esses meninos possivelmente tenham nascido com algum problema. E veio então a morte. E agora vai dizer que ela está só. Irmão, ser viúva em Israel não é como ser viúva para nós que somos brasileiros, que tem um auxílio, que tem uma ajuda. Ali não, as viúvas ali, elas não têm esse apoio, essa rede que tem para apoiá-la, porque normalmente quando o pai morre, a responsabilidade é do filho, o primogênito. Se morre o primogênito, o próximo filho, e assim se segue. Mas essa mulher agora, ela não tem o marido e não tem os dois filhos. Agora nos colocamos no lugar desta mulher. Ver os seus filhos sendo levados mortos e enterrar os seus filhos. Nenhuma mulher merece isso. Minha filha, eu falando com ela que, conversando sobre a morte, eu falando com ela, mamãe, eu quero morrer junto com a senhora primeiro que a senhora. Eu falei, minha filha, é desumano, é triste, é injusto para com a mamãe enterrar você. É injusto para mim enterrar você. Eu prefiro ver, eu morrer, depois o Senhor te levar. É injusto. Aí nós entramos num acordo e Jesus vai nos arrebatar juntas. Aleluia. Então, irmãos, é o que eu estou dizendo. Para uma mãe é triste enterrar um filho. Para uma mulher é difícil perder o seu marido, o seu companheiro de tantos anos. E ainda mais pela cultura judaica, que as coisas eram muito diferentes para as mulheres, como é no dia de hoje. E a Bíblia vai dizer que ela fica sabendo que o Senhor entrará em providência na sua terra. E ela toma uma decisão. Uma mulher que estava sofrendo, uma mulher que estava ferida pelas perdas, uma mulher que estava longe da sua terra, uma mulher que não tinha uma rede de apoio possivelmente. Ela estava agora decidida. Ela toma uma decisão em meio ao luto, à dificuldade, à fraqueza, e resolve voltar para onde? Para onde ela havia saído. E nós vamos observar que quando elas estão caminhando em direção à casa do pão, em direção a Belém, nós vamos ver que Noemi toma uma decisão, outra decisão, de dar a liberdade às suas duas noras. Quem sabe Noemi
tenha refletido quando estava voltando para a sua terra, que agora ela não tinha mais nada para oferecer a essas duas moças, a essas duas jovens que voltavam com ela. Agora ela tenha a cabeça dela, a reflexão: eu vim de mão cheia, estou voltando de mão vazia. Eu vim com a minha família estruturada e agora estou voltando sem o meu marido. Eu estou voltando sem os meus filhos. Eu estou voltando sem aquilo que diante da palavra do Senhor é considerado herança, é considerado força, é considerado presente de Deus para nós na terra. E essa mulher havia perdido o bem mais precioso da parte do Senhor para a vida dela. Ela vai negociar com elas. Mas aqui entra uma questão. Quando Noemi apresenta as duas, o que ela não tinha para oferecer a essas meninas, uma decide voltar, mas a outra não importa com o que ela tem para oferecer. Ruth, quando volta, ela volta não pelo que Noemi tem a oferecer, mas por quem Noemi é. E outra coisa, o Senhor falava comigo sobre esse assunto e falava que o Senhor, Ele quer levantar mulheres que vão ser o quê? Amigas, que vão ser aquela pessoa que vai te abraçar no momento difícil, que vai chorar com você no momento difícil, que vai interceder no momento difícil. O Senhor quer levantar nessa manhã mulheres que vão ser sustentáculo de outras mulheres, mulheres que vão falar: não, eu visto a camisa contigo, eu vou para o jejum, eu vou para a oração, eu vou para a consagração, eu vou para as madrugadas, não pela minha dor, mas pela sua dor, porque eu sou sua amiga. O Senhor quer restaurar-nos nessa manhã, porque Ele quer contar comigo e com você, como aquela amiga que vai chorar junto, que vai curar as feridas juntos, e vai engrandecer o nome do Senhor juntos. Nós vivemos um tempo, irmãos, não é só aqui que eu cheguei do Brasil, tem 2 anos e meio apenas, quase 3 anos. Lá também está corrido. Se você diz que aqui está corrido, eu não entendo. Lá também é assim, aqui é mais, porque a gente quase não tem mais assim aquela. Se a gente descuidar, a gente não vê nem quem está dentro de casa. Mas não está corrido só aqui, está corrido lá também. Menos, mas está. E nós não temos tempo para sensibilizar com a dor do outro, para sentar e ouvir, olhar nos olhos e sentir a tristeza do outro. Você já olhou para sua irmã, para o seu irmão, para um amigo, e olhou dentro dos olhos e conseguiu sentir a dor que ele sentia, que apesar do sorriso nos lábios, carregava uma dor nos olhos que é difícil de esconder? O Senhor precisa de guerreiras. O Senhor precisa de guerreiros. O tema que o Senhor me disse para essa manhã é guerreiras. Guerreiras com armaduras, escondendo feridas. Feridas que precisam ser curadas nessa manhã, que precisam ser restauradas, para levantar a sua família, para levantar os seus, para também sarar mulheres. O Senhor chama você para sarar mulheres. O Senhor chama, sabe por quê? Eu e você, mulheres, nós somos impactadoras de uma geração. Nós somos responsáveis pela geração dos nossos filhos. Se está dando errado para eles, o erro está em mim, está em você. Mas nessa manhã o Senhor quer fazer algo contigo diferente. O Senhor quer te curar.
Ele quer entrar na sua alma. Eu quero que você feche os seus olhos nessa manhã e comece a lembrar do seu passado. Agora eu quero que vocês, mulheres, tirem essa armadura que tem escondido as suas feridas. Essa armadura que todas as vezes que você tem desejo de chorar, que você tem desejo de gritar, você a veste, coloca sobre as feridas e vai para o campo de batalha. Por quê? Porque precisa ser forte pelo filho, precisa ser forte para o marido, precisa ser forte para a mãe, precisa ser forte para o pai, precisa ser forte para os seus netos. Mas o Senhor está dizendo: vamos desamarrar as armaduras, vamos tirar essa placa que está impedindo de que os outros vejam as suas feridas. Comece a desamarrar essas armaduras. Comece a abrir o seu coração. Às vezes as feridas estão lá no passado, na sua infância. Às vezes foram aqueles que não cuidaram de você quando você era uma criança, que não te protegeram quando você precisava de proteção, que não te abraçou quando você precisava de um abraço. Às vezes as suas feridas estão na menina que ficou no passado, mas o Senhor quer restaurar aquela menina. Faça essa menina sentar diante de você, começa a conversar com ela, começa a sentir do céu o Espírito Santo te dando autoridade sobre o seu passado. É difícil quando nós lembramos das dores do passado. Agora eu venho com você para a pré-adolescência. Aquelas palavras malditas pelos seus progenitores, aquelas palavras que foram ditas, que feriram a sua alma, aquela pessoa que te tocou quando não devia ter tocado, aquela pessoa que devia estar ali para te dar uma palavra, você confiou e ela te traiu. Eu quero que você lembre disso, porque o Senhor está dizendo para você: desamarra essas armaduras, essas armaduras diante de mim. Eu quero que você atira, porque Ele quer trazer para você hoje uma cura na alma. Ele quer ir lá onde ninguém vai, lá onde o seu remédio não vai, lá onde o seu psicólogo não vai, onde o seu terapeuta não vai, ninguém vai. Ele quer ir lá contigo, Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer te dar uma nova estrutura para servir, para ser mulher que vai sair para guerrear, não escondendo feridas do passado, mas agora como uma guerreira restaurada. As marcas ficarão para provar que um dia você saiu de lá, mas que hoje você será, a partir de hoje, uma mulher que não terá mais feridas para esconder. Quantos já ouviu falar que mulheres feridas ferem? Quem já ouviu falar isso? Pessoas feridas ferem. Mas quem crê que o Senhor está aqui nessa manhã para te levar uma nova pessoa para casa, restaurar laços, restaurar amizade, restaurar relacionamento com o filho, com a filha, restaurar relacionamento com o marido, restaurar relacionamento com a mãe que você já não conversa, com o pai que você já deixou de se relacionar, com aquelas pessoas que um dia estiveram na sua história. Quem crê nisso? E Noemi, quando ela chega na sua cidade, nós vamos encontrar as mulheres tocar na sua ferida. Como Poliana, quando vê ela, pergunta: será mesmo que é Noemi? Será mesmo? Aquela que partir alegre volta triste. Aquela que partiu com os filhos volta sem os filhos. Aquela que partiu com o marido já volta viúva. Para analisar a situação e o contexto desta mulher. Quero te trazer agora a sua vida adulta.
aquela traição do seu melhor amigo, do seu marido, da sua mulher. Eu quero te trazer a essa idade adulta, em que prometeram e não cumpriram para você. Aquelas pessoas que falaram o que não devia ter falado, mentiram sobre você. Quando você esperou um abraço, não deu. Quando esperou uma mão amiga, virou as costas. O Senhor quer que você perdoe nessa manhã. Essa é a manhã de conserto. É a manhã de você liberar perdão. É o momento de você dizer assim: eu não sou mais refém do que fizeram comigo. Eu sou agora uma mulher que vive o que Deus diz que eu sou. Eu vivo a partir de hoje o que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Não sendo mais a mulher do passado, o homem do passado, que tem tantas feridas que carregou por estes anos. Mas que a partir de hoje você toma uma iniciativa diante do Senhor, porque Ele se levantou do trono para entrar em seu favor, mas depende de você tomar uma iniciativa. A parte sua Ele não vai fazer. Noemi teve que sair daquela terra, tomar a atitude de caminhar mais de 100 quilômetros para chegar à sua terra. Ela saiu de lá e veio, chegou, foi criticada ao entrar, mas nós vamos ouvir que no final, mais à frente, aquela que havia perdido as suas terras porque havia sido vendida. Não sei se você conhece a história em Israel, mas há a questão do resgatador, a pessoa que pode voltar e ir lá e assumir a responsabilidade de comprar a terra de alguém que é o seu parente mais próximo. E aqui nós vamos observar que Boaz não era o parente mais próximo, mas ele se interessa. Quando eu vejo o primeiro remidor tendo a oportunidade de remir essas mulheres, de ajudá-las a adquirir o que elas haviam perdido, ele não se interessa, porque ele não quer comprometer as suas propriedades. Mas o Senhor levanta um homem chamado Boaz, que era o segundo remidor, para fazer o que? Restituir a essas mulheres o que havia sido perdido no caminho. Noemi não havia mais como ter descendência, ela não teria descendência. Em Israel a coisa mais importante é a descendência. Se você observar, a Bíblia está cheia de genealogia. Por quê? Porque a descendência é importante, você perpetua a sua linhagem. E ali nós vamos ver que a linhagem de Noemi morreria ali com ela, mas o Senhor ergue este homem para dar a ela descendência e para honrar o nome do Senhor. Além disso, essa mulher entra na genealogia de Jesus. Agora ela é a bisavó do rei Davi. Essa mulher, ela vai ser a progenitora através de um resgatador que dá agora a oportunidade da ressignificação da história desta mulher. E é isso que o Senhor quer fazer com você. Aquele sonho que se perdeu, que você já não vê mais de longe, que você tem olhado pela sua ótica humana, você não vê solução. O Senhor está aqui hoje para mudar este quadro, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluias. E nós vamos observar que Noemi, ela deixa de ser amarga para agora poder carregar o seu neto ali nos braços, que logo depois vem ser a descendência de Jesus. Olha que honra muito grande. A fidelidade da amiga Ruth levou essa mulher a ser alguma, né? Não todas, tem poucas mulheres que são citadas na genealogia de Jesus. E dentre elas se encontra duas mulheres que não são israelitas, Raabe e também Ruth. Por quê? Porque elas foram fiéis àquilo que o Senhor deu a oportunidade a elas de ser. Elas permitiram
permitiu que o Senhor ressignificasse a sua história. Pastor, posso fazer uma oração com a igreja? Convido a igreja a ficar de pé para nós orarmos juntas. Eu quero que você que confia que o Senhor falou ao seu coração nessa manhã, coloque a mão sobre o seu coração. Às vezes você diz assim: eu não tenho feridas, como a irmã falou, eu não tenho, mas se perdeu o sonho no caminho. Olha para o seu sonho e parece, você pode virar para mim e falar: Poliana, eu não consigo sonhar, eu tenho agora dificuldade de sonhar, mas eu quero chamar você a orar, a pedir ao Senhor para te dar sonhos. Nós estamos em uma terra distante, nós estamos longe do nosso país, nós estamos passando por momentos difíceis na terra, mas eu quero te dizer que nos momentos difíceis o povo de Deus se ergueu e orou. Quando o povo de Deus se ergueu e orou, o Senhor entrou em providência. Quem sabe não é para este tempo que o Senhor tem te colocado nessa igreja, para se erguer e orar pela situação de nós imigrantes que estamos fora do nosso país, para que o Senhor intervenha a favor de nós. Quem sabe você está aí com ferida na alma, precisando de uma cura. Libera perdão nessa manhã, fala com o Senhor, permite, porque o Senhor não é invasor, permite o Senhor reescrever a sua história, que a partir de hoje você não seja mais a mesma pessoa, mas que você seja uma pessoa abençoada, porque deixou para trás, liberou o perdão que precisava ser liberado, liberou o que precisava, deixou para trás o que precisava ser deixado, e permite que o Senhor entre em providência nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, já ministrei a Tua palavra nessa manhã, Senhor, como o Senhor colocou ao meu coração. Aqui estão essas pessoas, Senhor, que eu não conheço a história de ninguém, mas eu sei que o Senhor sonda o coração de cada um. Antes mesmo dessa pessoa ser concebida, o Senhor já tinha dado a ela um nome. O Senhor já tinha escrito a sua história. E nessa manhã essa pessoa está aqui por uma oportunidade do Senhor, para ouvir o Senhor falar. E o Senhor tem falado a ela, meu Deus, que o Senhor ressignifica a história, que o Senhor muda a história, que o Senhor reescreve história, que o Senhor permite que as feridas são saradas. Essas mulheres que tiveram coragem de expor, Senhor, as suas feridas nessa manhã, que o Senhor venha agora curar. Entra, Senhor, aonde eu não posso ir, mas a Tua palavra diz que é como a espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. Eu quero que o Senhor vai neste lugar e vai transformando, vai mudando, e que essas pessoas que aqui tiveram não tenham mais a mesma história para contar, mas serão abençoadas para o Senhor, pelo Senhor, e estarão aqui para glorificar o seu nome, para dizer o que o Senhor fez nas suas vidas. Senhor, Tu conhece a necessidade de cada um. Se é restauração de lar, restaura os lares, Senhor, mas eu creio que o Senhor nessa manhã estão levantando mulheres, Senhor, que olharão para os olhos umas das outras e entenderão a dor que há na alma. Revela a essas mulheres a necessidade que uma e a outra tem, para que a partir de hoje elas possam se abraçar em oração, em jejum e em consagração, em prol do Teu reino, em prol da casa dos problemas da sua casa, em prol de tudo aquilo que é necessário. Que a partir de hoje tudo venha mudar na vida deste homem e dessa mulher, que resolveram abrir as suas almas, abrir o seu espírito para que o Senhor trabalhe. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, em nome de Jesus, amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, adorando o nome do Senhor. Glória a Deus. Palavra abençoada, palavra rema, palavra da parte de Deus para as nossas vidas, através da serva do Senhor, irmã Poliana.
Deus possa continuar abençoando a vida da serva do Senhor. Amém.